Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Instituto Borborema. Agradeço a presença de vocês essa noite para a gente meditar um pouco sobre este tema, né, que eu chamei de filantropia industrial, que em muito tem uma imensa influência no nosso modo de vida hoje, apesar de ser uma influência para a grande maioria das pessoas invisível, e que o resultado da influência disso que eu estou chamando de filantropia industrial muitas vezes pode ser tomado como um acontecimento espontâneo de uma grande massa de pessoas. E o que eu vou expor aqui conversa com as palestras anteriores que eu já havia dado. Então, fica aqui o convite para quem não viu assistir. E quem já assistiu, assista de novo, para rememorar os pontos que eu levantei lá. Tem aquela palestra que é A Sua Casa Não é uma Fábrica, e também a reprimarização das relações humanas. Aí essa seria a próxima palestra, que é a filantropia industrial. Do mesmo modo que eu fiz as palestras anteriores, né, essa daqui ela também tem um conteúdo, vamos dizer assim, que se encerra nela mesma. Então não seria necessário, para compreender esta daqui, visitar as outras, mas eu sempre faço convite porque isto amplia a compreensão do que eu vou comentar aqui, né? Sempre na tentativa de ajudá-los a ter uma compreensão mais vasta daquilo que eu estou humildemente me esforçando aqui, né, dentro do meu limite, para explicar para vocês, tá bom? Então, já entrando no tema do que eu vim comunicar para vocês hoje, vamos começar pelo título, né? Filantropia industrial. A palavra filantropia, ela tem origem em duas partículas de origem grega, né? Que é philos e antropo. Philos e antropos. Tá? O philos significa amizade ou amor. E o antropos, eu creio que se pronuncia assim, né? Eu não sei grego, então se tiver a pronúncia mais ou menos equivocada, vocês me perdoem. Significa ser humano, né? E a união dessas duas partículas é o que forma a filantropia, né? Philos, antropos, filantropia. E filantropia significa este amor à humanidade. Não é amor a um ser humano em particular, mas à humanidade de modo abrangente e geral, né? Mas
A palavra, ela ganhou uma conotação que não está distante dessa, mas que tem um cunho prático, que é você fazer atos concretos, né? Às vezes colocando dinheiro, né? Dedicando tempo e esforço para a promoção de um bem social para o máximo de pessoas possível. Se a gente for fazer um contraste do que é filantropia com caridade, por exemplo, não caridade, né, para a gente não confundir com a virtude teologal, né, mas o ato de você doar para uma instituição de caridade que às vezes tem as várias naturezas, né? Tem instituição de caridade que fornece dormida à noite para as pessoas que não têm casa, alimento também, etc. Então, o ato de caridade é você dar dinheiro, né, para as instituições assim, ou então você fazer doações a uma pessoa isoladamente ou outra, né? Já a filantropia é uma coisa mais abrangente, tá? E dando essa distinção, talvez ajude a gente a clarear melhor o que é que significa essa palavra em termos práticos, que ganhou, inclusive, grande força a partir do século XIX, né? Já a palavra industrial, né, porque filantropia industrial? Industrial é mais simples, né? A palavra industrial, ela significa aquela capacidade prática de você produzir um artefato, um artigo, um produto. Uma indústria é um complexo montado para a produção em larga escala de muitos produtos, de muitos artefatos, né? Às vezes um único artefato, mas é uma quantidade assim para atender a milhões de pessoas ao mesmo tempo. E como é que essas duas palavras se conversam, né? Filantropia e industrial. Bom, tem duas formas de a gente interpretar, né, essa junção que eu estou fazendo, ao menos, né? Uma é a filantropia que é promovida pelo dono da indústria, porque o dono da indústria, ele é um industrial. Esse é o nome dado a alguém que é detentor de uma indústria. Um outro significado também é a filantropia que é executada como quem está conduzindo uma grande indústria. Claro que essas são ligeiramente diferentes, esses dois significados que eu tenho, mas eles têm uma harmonia muito grande entre si, né? De modo que as duas coisas, nos exemplos que eu vou citar aqui, vocês vão ver que elas estão sempre presentes. Um industrial que está promovendo a filantropia e ele está promovendo como quem está conduzindo uma grande indústria. Vocês estão acompanhando até aqui? Tudo certo? Então, a gente pode começar trazendo o exemplo não só de uma das primeiras famílias industriais a fazer filantropia, mas também aquela que foi uma das maiores famílias a contribuir com a filantropia no mundo inteiro, que foi a família dos Rockefellers, né? Aqui eu já adianto, a minha intenção nessa palestra não é falar dos Rockefellers em si, eu vou só fazer o recorte na história dos Rockefellers enquanto atuantes na filantropia e a gente enxergar a sequência de ações que eles fizeram dentro desse escopo, tá? Não vou abordar a vida deles, que eu sei que são bem conturbadas assim, né? Primeiro, o levante do império que eles tiveram com o mercado do petróleo, a relação deles com a opinião pública, enfim, eu não vou entrar nesses assuntos. O que me importa aqui é eles enquanto atores, agentes da filantropia no mundo, né? Então, já em 1880, o Rockefeller Sênior, que é o Rockefeller primeiro também conhecido, ele já recebia muitas cartas para fazer doações para instituições de caridade, dos mais variados tipos. E o volume de carta que ele recebia era tão grande e ele tinha um certo interesse em atender aqueles pedidos, mas ele, como um grande industrial, ele queria fazer a doação para aquela instituição
cuja qual tivesse a maior chance de ter um resultado eficaz mediante a doação dele. Então havia uma expectativa de resultado dele no dinheiro que ele estava colocando. Só que para fazer essa análise, simplesmente lendo as cartas, é muito difícil. Isso era um elemento que o angustiava. E também o próprio volume o angustiava, porque ele, caramba, então é muita gente que está precisando de ajuda, mas eu também não tenho os meios de fazer essa avaliação, né? Não era raro, inclusive, ele convocar toda a família, a esposa e os filhos para fazer a leitura junto dessas cartas e depois eles escolherem, né, para quais instituições de caridade naquele momento eles iam fazer as diversas doações. Acontece que, nesse exercício, né, recebendo carta, fazendo avaliação, ele havia desenvolvido já alguns princípios que norteavam as doações que ele fazia. Um desses princípios é o de fazer doação em grande quantidade, em oposição a fazer doações pequenas e esparsas. Beleza? Esse é um primeiro princípio que ele usava. Outro princípio importante era o de confiar nas opiniões de especialistas. Princípio de doação em grande quantidade e princípio de confiar nas opiniões de especialistas. Ele, enquanto industrial, ele tinha um grande ímpeto de onde ele fosse colocar o dinheiro, ele também exercia algum controle. E ele enfrentava muitas dificuldades em exercer controle nas instituições de caridade às quais ele fazia a doação, né? E aí, essa mistura, né, dessa experiência fazendo avaliações das cartas para fazer doações grandes, somada também ao apoio da opinião de especialistas para ajudá-lo, às vezes na avaliação e também em outras formas diferentes que ele poderia ajudar as pessoas que estavam precisando. Em 1889, ele encontrou a ocasião de fundar a Faculdade de Chicago. Vamos tomar aqui como a primeira instituição, o primeiro ato filantrópico dele, né, fundando a Faculdade de Chicago, doando $600 mil, né, a início, e já de largada prometendo outras doações não pequenas, né, também, assim, não perdão, né, doações também tão generosas e volumosas como essa que ele deu aqui. E aqui só um parênteses, né? Eu vou citar os valores que ele usou, né, para fazer as doações, mas esses valores, eles correspondem à data que a doação ocorreu, né? Então é $600 mil em 1889. Para a gente saber quanto é esse valor hoje, a gente precisaria fazer a correção com a inflação, para a gente saber mais ou menos o que é que significa em termos de hoje. Fique com esse aviso, mais adiante a gente vai fazer uma soma, né, corrigindo para a gente ver quanto corresponde a um certo período de tempo que eles fizeram doações, para a gente saber quanto dinheiro de fato eles tinham colocado na filantropia, né, nos primeiros anos que eles atuaram na filantropia nos Estados Unidos. Então, na ocasião dele fundar a Faculdade de Chicago, eis que ele fala o seguinte, né? Ele diz que, seguindo o princípio de tentar abolir os males, destruindo-os na raiz, ou seja, já nessa sentença ele está trazendo agora um terceiro princípio, né? Sentimos que ajudar faculdades e universidades cujos graduados espalhariam sua cultura por toda a parte era uma maneira mais segura de combater a ignorância e promover o crescimento do conhecimento útil. Vamos repousar só brevemente nessas palavras dele, né? Primeiro, veja de que temos aqui um terceiro princípio que ele está trazendo, somando os outros dois que eu já falei, né? E ele enxerga que as faculdades e as universidades são o meio mais seguro de você combater a ignorância. E combater a ignorância ao mesmo tempo que você promove o crescimento do conhecimento útil.
Não é qualquer conhecimento abstrato, mas é conhecimento útil. O que é o conhecimento útil para um grande industrial como ele? Bom, é um conhecimento que tem uma aplicação prática e concreta na realidade, que tem uma aplicação dentro de uma grande indústria, de uma grande fábrica, de um ambiente profissional de trabalho, sempre em vistas de a produção de um resultado concreto e visível, certo? E veja que ele enxerga as universidades como um meio de alcançar isso, ou seja, ele está vinculando as universidades como um meio para você formar aqueles que produzirão e fomentarão o crescimento de conhecimento útil, conhecimento profissional. Ao mesmo tempo que ele já diz aqui de largada de que esses graduados espalhariam esta cultura universitária / profissional pelo mundo todo. Quem viu a minha palestra anterior talvez lembre que eu trouxe o relatório de Yale, onde os professores estavam fazendo uma defesa das universidades àquela época contra a influência da Revolução Industrial, querendo transformar as instituições de ensino superiores em centros de formação de profissionais, né, com altas capacidades para dar conta da demanda profissional que estava se estabelecendo e sendo cada vez mais crescente em virtude da Revolução Industrial. Trazendo aqui o Rockefeller enquanto industrial, eis que ele está fundando a universidade também com este mesmo, com essa mesma horizonte de compreensão, enquanto que é o conhecimento e a finalidade dele, que é uma finalidade de você produzir bens. Tá? Após a fundação da Faculdade de Chicago, ele se via agora com 3 grandes responsabilidades. Suas responsabilidades comerciais com a empresa dele, chamada Standard Oil. Eu esqueci de mencionar, né? Ele foi sim um grande industrial na área petrolífera, recebendo o título de Rei do Petróleo, tendo várias empresas e uma das quais a mais famosa é essa chamada Standard Oil Company. Tá? Então ele é o cara do petróleo, tudo com petróleo é com ele, né? Ele fez a fortuna nesse setor. Então ele tinha suas responsabilidades ainda comerciais, tinha ainda o recebimento dos pedidos sempre crescentes das instituições de caridade que o requisitavam, e também agora a responsabilidade nova, que era com a Faculdade de Chicago, né, que ele agora se via mais angustiado, e tinha um rapaz chamado Frederick T. Gates, que acabou se tornando o braço direito da administração da filantropia Rockefeller, vamos chamar assim, cujo qual ele começou a designar as cartas para esse Frederick T. Gates, para ele fazer esse tipo de trabalho agora. Então ele meio que deixou com uma pessoa de confiança para que ele conseguisse se concentrar na filantropia e nos negócios comerciais. Só que ao mesmo tempo ele confessa para o Frederick T. Gates de que ele estava cada vez mais inclinado a fazer doações apenas a instituições organizadas e estruturadas. Isso aqui, inclusive, remete ao ponto do que eu já tinha falado, ele havia mencionado antes, que angustiava ele não ter controle sobre as instituições de caridade e não saber onde colocar o dinheiro de modo a ter um resultado mais eficaz. E ele, como um grande industrial, ele tinha um grande interesse de que todo o dinheiro que ele fosse aportar, a coisa tivesse um resultado excelente e não simplesmente que viesse para tampar buracos, por assim dizer. Então, com agora a participação do Frederick T. Gates, né, o ajudando na administração dos trabalhos filantrópicos do Rockefeller, em 1901, o Rockefeller, né, após ter fundado a Faculdade de Chicago, ele fundou o Instituto Rockefeller de Investigações Médicas, voltado exclusivamente
para a pesquisa biomédica. Diferentemente da Faculdade de Chicago, que ele já de início doou $600 mil e já tinha prometido outros 400 mil, depois outros tantos centenas de milhares de dólares, e ele teve algumas dores de cabeça com a Faculdade de Chicago, aqui, já tomando o aprendizado desse primeiro exercício filantrópico com a Faculdade de Chicago, ele fez um pouco diferente, fundando essa instituição, Rockefeller de Investigações Médicas. Fez uma instituição mais modesta, totalmente independente, selecionando os melhores profissionais e médicos e pesquisadores na área para trabalhar lá, né? Sem fazer promessa de doações logo de início, para ver a coisa se provando pouco a pouco, né? E à medida que foi vendo o resultado, ele ia injetando mais dinheiro. Beleza? Em 1902, ele e o filho, e aqui agora a gente já tem a participação do John D. Rockefeller Jr., ou John D. Rockefeller II, tomando responsabilidade junto com o pai no trabalho filantrópico dele, onde os dois, né, trazendo o princípio, né, de confiar nos especialistas, eles haviam convidado vários especialistas em educação no sul dos Estados Unidos para ajudá-los a pensar em um tipo de instituição educacional para os negros no sul do país, né? E veja que nessa época, né, havia um problema racial muito grande nos Estados Unidos e eles queriam encontrar algum meio de resolver esse problema. Eles viam esse meio através da via educacional. Só que tanto Rockefeller pai como Rockefeller Jr., ambos viam a educação como um treinamento prático e profissionalizante. Isso aqui, inclusive, já nos ilumina mais sobre aquela sentença anterior, né, das universidades promoverem conhecimento útil. Aquele já é mais explícito, né? E os especialistas que eles haviam convidado também partilhavam da mesma opinião, de que a educação tinha que ser com essa finalidade prática e profissionalizante, né? E para essa instituição, que foi batizada de Conselho Geral de Educação, ele havia doado inicialmente $1 milhão. $1 milhão à luz de 1902. Tá? Mas, alguns anos depois, não demorou muito, já em 1905, o Rockefeller ele expandiu essa instituição educacional para também ser capaz de contemplar um ensino superior. E aqui ele já havia doado, né, para a expansão R$10 milhões, depois ele havia doado 32 milhões, dólares, $10 milhões, 32 milhões de dólares, de modo que, somado até 1907, esta quantia já equivalia à maior quantia doada por um homem para quaisquer fins sociais e filantrópicos. Então, é interessante esse detalhe que é para vocês começarem a ter uma noção do volume de dinheiro empregado, né? E do interesse em uma ação cada vez mais abrangente. Não demorou muito para, nessa instituição, ele já chegar nesse tipo de patamar. Tá? Do jeito que a gente está colocando aqui. Então, em 1910, com o trabalho filantrópico dele se expandindo para o sul do país, fundaram a Comissão Sanitária Rockefeller, né? Cujo uma das campanhas contra a ancilostomíase teve bastante reconhecimento popular e foi um imenso sucesso, né, naquela região ali. Então, no ano seguinte, veja que até esse momento a gente tem 4 instituições, né? Faculdade de Chicago,
Instituto Rockefeller de Investigações Médicas, Conselho Geral da Educação, Comissão Sanitária Rockefeller. Em 1911, dando agora uma atenção ao filho, para que a gente perceba, inclusive, né, que este trabalho filantrópico não era um ato isolado só de Rockefeller Sênior, né, mas havia também a participação da família, como eu comentei brevemente, né, que os filhos também participavam na avaliação das cartas. Agora tem uma ação mais direta e participativa do filho, do Rockefeller Sênior, onde após ele ter concluído a faculdade e se graduado, ele se juntou aos movimentos progressistas, né? E foi uma experiência muito impactante para ele, porque a partir dela ele tomou a decisão de fundar, com dinheiro próprio, uma nova instituição filantrópica chamada Bureau de Higiene Social. Como é que se deu isso, né? O movimento progressista, ele havia se apegado a uma questão que envolvia tráfico de jovens mulheres nos bordéis de Nova York. E foi montado um júri especial, onde o juiz desse júri havia eleito o próprio Rockefeller Jr. como presidente, né? De modo que o Júnior tomou dessa oportunidade para que ele fizesse um trabalho muito profundo e investigativo para trazer para o júri no intuito de ter soluções concretas dos problemas que foi investigado. E, de fato, ele passou uns 6 meses investigando a questão, novamente contratando também muitos especialistas para aprender mais sobre a questão que ele estava investigando. E, no final de tudo, ele apresentou um relatório a este tribunal especial com 54 acusações. Porém, para a imensa surpresa dele e frustração também, todo o relatório dele foi anulado pelo juiz, né? E ele ficou, assim, muito surpreso com a percepção não só dos problemas, mas a dificuldade de se resolver através daquele tribunal ali. E aí ele tomou aquela circunstância como um grande ímpeto e impulso para ele chamar uns 100 especialistas sobre aqueles problemas que ele havia levantado no relatório e saber como resolver cada um deles. Um desses especialistas que ele havia chamado era o Raymond B. Fosdick. Esse Raymond B. Fosdick viria depois a se tornar o presidente de uma das instituições mais importantes do Rockefeller, que é a Fundação Rockefeller, e biógrafo do Júnior. Dá até para a gente perceber que, do mesmo jeito que o John Rockefeller Sr. tinha o seu braço direito no Frederick Gates, o Rockefeller Jr. tinha também o seu braço direito no Raymond B. Fosdick. Ele ficou muito surpreso com o Raymond e as ideias que ele estava colocando, e a partir das reuniões que ele teve, né, com Raymond B. Fosdick, ele financiou o Bureau de Higiene Social, que fez pesquisas sobre os problemas urbanos por quase 25 anos, que variavam de doenças venéreas e também a falta de controle de natalidade. Aqui vale chamar a atenção, porque esse problema de falta de controle de natalidade, a solução para ele, à luz do trabalho filantrópico dos Rockefellers, não é você dar condições para que os cônjuges tivessem um trabalho mais adequado, né? Ao mesmo tempo que eles conseguissem desenvolver uma rotina que tornasse um pouco mais fácil a castidade, ao mesmo tempo que os incentivava a haver um enlace naqueles momentos mais inférteis, que é para reduzir a chance de gravidez e espaçar as gestações. Não, essa falta de controle de natalidade daqui é em termos de todos os métodos contraceptivos, em que inclui também o aborto. Tá? Só esse parêntese do que ele colocou aqui de falta de controle de natalidade. Em 1913, então, é fundada a grande Fundação Rockefeller, né?
cujo o idealizador dela foi o Frederick T. Gates, braço direito do Rockefeller Sr. E uma das novidades dessa fundação, diferente das outras, que tinha uma definição muito clara e um escopo de atuação, Faculdade de Chicago, né, o ensino superior, Instituto Rockefeller de Investigações Médicas, voltado à pesquisa biomédica. Depois, o Conselho Geral da Educação, voltada à educação também profissionalizante para os negros no sul dos Estados Unidos. Depois, a Comissão Sanitária Rockefeller, né, voltada a melhorar a condição de saúde no sul do país também, cujo um dos programas mais famosos e bem-sucedidos foi a campanha para erradicar a ancilostomíase. E aqui, o mesmo Bureau de Higiene Social voltado para investigações de problemas humanos que iam desde doenças venéreas até a questão da falta de controle de natalidade. Qual que era a proposta da Fundação Rockefeller? O Gates que definiu. Promover o bem-estar da humanidade em todo o mundo. Bom, o que é que ele quer dizer com bem-estar? E em todo o mundo. Então, assim, uma coisa abstrata ao mesmo tempo e abrangente geograficamente. Então, ele não estava mais pensando no sul do país ou mesmo nos Estados Unidos, enquanto país inteiro. O mundo todo. Toda a humanidade no mundo todo. Então, inclusive, ele não estava pensando em apenas um grupo específico, né, uma etnia específica. E essa característica enorme, global e geral, era uma característica necessária e intencional. Isso não foi uma coisa por acidente, né? Porque queria-se dar à Fundação Rockefeller essa capacidade de que o seu dinheiro pudesse ir para qualquer lugar para fazer qualquer coisa. E esta é a grande essência da Fundação Rockefeller em comparação com as instituições criadas antes dela. Vocês estão acompanhando até aqui? Isto se deu, para a gente lembrar assim a data, em 1913. Tá? Do mesmo jeito que os Rockefellers confiavam na opinião dos especialistas e fomentavam a fundação de universidades e a mão de obra especializada profissional do ensino superior, a Fundação Rockefeller, ela era baseada em uma nova classe de tecnocratas, tá? Cujo o termo ciência iria ser usado como uma espécie de varinha mágica para justificar que qualquer projeto pensado e executado pela Fundação Rockefeller não tivesse, aparentemente, né, desse esse sinal de ser livre de favoritismo ou interesse próprio dos Rockefellers. Então, esse elemento da técnica vem para contribuir em causar esta impressão nas pessoas. E isso era uma coisa pensada. Tá? Já em sua primeira atuação, para a gente perceber não só uma fundação desta, né, com um propósito tão abrangente e geral para o todo mundo, a primeira ação dela veio se aproveitar do sucesso da campanha contra a ancilostomíase e aplicar esta mesma campanha no mundo todo. E para isso, a Fundação Rockefeller criou a Comissão Internacional de Saúde, que expandiu esta campanha para 52 países em 6 continentes. Eu não sei se vocês conseguem conceber a abrangência desse negócio. Monte um negócio qualquer e tente, no primeiro dia que você vai botar esse negócio para rodar, ele já tem uma abrangência em 6 continentes. É uma coisa meio que impensável. É difícil a gente começar qualquer negócio que seja para a gente abrir uma região inteira do estado que a gente mora e avalie você ter uma atuação assim global em tantos países distintos,
falando línguas totalmente distintas, em 6 continentes totalmente distintos, com culturas totalmente diferentes. Como é que você... Não é... Aqui também é só uma questão de dinheiro, é uma questão de infraestrutura, de gente. Você precisa de pessoas para isso. Mas eles não estavam formando as pessoas? E também naquela época. Mas não impediu ele de fazer as coisas, né? Claro que, em grande parte, isso aqui é mérito do próprio Rockefeller, porque ele tem uma grande capacidade de desenvolver riqueza, tanto que ele se tornou um dos homens mais ricos da era moderna. E aí ele está usando todo este conhecimento dele para a ação filantrópica. E ele está colhendo os frutos. Ele está conseguindo ter sucesso naquilo que ele está executando. Mas ao mesmo tempo que eles fizeram essa campanha, houve uma preocupação, né? Olha, e se as doenças que a gente está ajudando a erradicar voltassem, retornassem por falta do pessoal do governo não estar treinado para lidar com elas? É uma preocupação genuína, né? Volto trazendo o princípio deles, resolver os males na raiz. Ele não tem interesse em resolver a coisa pontualmente só enquanto eles estão... Não, daqui para sempre esse problema ele tem que deixar de existir. E aí eles começaram a trabalhar junto com o governo americano para estabelecer uma estrutura de saúde pública. Então, veja também até onde chega o poder de influência da Fundação Rockefeller, que agora, junto com o governo americano, construindo infraestrutura de saúde pública. Coisa que geralmente seria o Estado a fazer sozinho, agora você tem uma família junto ali para fazer esse trabalho, conduzindo a coisa, apontando como é que tem que ser feito. Tá? Porque, bom, eles têm a casta tecnocrata deles, né, para ter a visão técnica e as decisões técnicas, e com mais técnico e hiper especializado, é sinal de que, ó, isso aqui não é porque é do jeito que eu quero, não, é porque a ciência determina que tem que ser assim mesmo, né? E veja, já na década de 20, a Fundação Rockefeller, ela se tornou a maior fundação filantrópica do mundo. E ela era, inclusive, a maior patrocinadora da ciência médica, da educação médica e da saúde pública nos Estados Unidos. E o Rockefeller, ele também havia se tornado o maior benfeitor leigo na história da medicina. Assim, tudo que envolve o nome Rockefeller é sempre, assim, é o maior do mundo, é o maior da história, é sempre um volume gigantesco de dinheiro, né? O que significa dizer que qualquer ação dele no mundo tem um potencial gigantesco, né? Para o bem ou para o mal. Mas não acaba por aí, né? Em 1918, inclusive em vistas, né, em homenagem à esposa que havia recentemente falecido, ele fundou mais uma instituição chamada Memorial Laura Spelman Rockefeller, que era dedicada a atender às causas que a esposa dele promovia em vida, que eram missões batistas, a criação de mais igrejas batistas e lares para os idosos. Acontece que a Fundação Laura Spelman, ela expandiu o seu escopo de atuação para fazer investigação nas ciências sociais, com um aporte de 50 milhões de dólares. Tá até o que aqui? Assim, estou tentando fazer uma sequência linear, né? São as informações, isso que eu estou colocando aqui para vocês é só a critério informativo. A gente precisa levantar essas informações primeiro, que eu tenho um propósito com isso, tá? Vamos então, só à luz dessas instituições que os Rockefellers criaram, fazer aquela continha que eu falei para vocês antes, né? Veja só. Faculdade de Chicago, Instituto Rockefeller de Investigações Médicas, Conselho Geral de Educação, Comissão Sanitária Rockefeller, Bureau de Higiene Social, Fundação Rockefeller, Comissão Internacional de Saúde, Memorial Laura Spelman Rockefeller. Temos aí, assim, são 6 instituições e 2 comissões, né? A Comissão Sanitária Rockefeller e a Comissão Internacional de Saúde. Os Rockefellers entrou na filantropia em 1889, né? E o o Conselho Geral de Educação, ele havia recebido uma doação ainda em 1928. Então vamos pegar esse período, né?
Não é que as doações e o aporte de mais dinheiro cessou nessa data, eu só quero fazer esse recorte para a gente fazer uma conta. Entre 1889 e 1928, nessas instituições que eu coloquei aqui, os Rockefellers haviam gasto algo em torno dos 522 milhões de dólares. Quanto isto equivaleria hoje? Isto equivaleria a 9,8 bilhões de dólares. Quanto isto equivaleria em real hoje? Algo em torno dos 49 bilhões de dólares. Dito de outro modo, né? Em 39 anos de trabalho filantrópico, os Rockefeller já haviam desembolsado algo em torno dos 49 bilhões de dólares. Eles já estão na filantropia até hoje, então a gente precisaria, para tentar ter uma projeção do montante total, desde 1889 até hoje, pegar mais dados financeiros, né? Mas vamos estabelecer só a seguinte progressão, só como um exercício. A cada 40 anos, 49 bilhões de dólares. Então, se os caras estão desde 1889 até 2025, isso dá quantos anos? 149? Não era 9 bilhões. Não, 9,8 bilhões de dólares. Convertendo para reais, dá 49 bilhões de reais. Vai. Vezes os 40 anos. Isso. 1889, que foi o ano que eles começaram, até hoje. Dá quanto tempo? 136 anos. Então, a cada 40 anos, mais ou menos em torno disso, 49 bilhões de reais injetado na máquina filantrópica Rockefeller. Dá 131 bocado aí, né? Quase 1 bilhão por ano. É muito dinheiro, né? Mas veja, não para por aí, né? Em 1952, agora temos a figura do John D. Rockefeller III. John D. Rockefeller III, ele é filho do Júnior, neto do Sênior. Também na filantropia. Então, veja que é importante também notar que é uma coisa não era só uma coisa familiar, como a gente já viu os filhos, eu comentei brevemente, né? Os filhos, junto com a esposa, participavam na avaliação das cartas, depois o Júnior participando mais ativamente com o pai, na conversa com especialistas e na fundação de instituições. Mas agora também temos o neto, também com o mesmo esforço. Então, é uma coisa também geracional. E o Rockefeller III, ele havia se interessado pelo problema de controle populacional, pelo tema de controle populacional e planejamento familiar. E para investigar e resolver esse problema, ele havia criado o Population Council, né, ou Conselho Populacional. Ele havia feito uma conferência e ele havia convidado em torno de uns 30 especialistas em sociologia, né, uns 30 sociólogos e dentro de alguns deles também alguns especialistas em demografia, onde um dos quais era o Kingsley Davis. O Kingsley Davis, só alguns anos antes de ele participar dessa conferência, ele havia publicado um livro chamado Sociedade Humana, onde ele tenta explicar a estrutura da sociedade partindo de uma interpretação de que a sociedade ela se apoia em estruturas primárias e secundárias. Novamente, quem viu a minha palestra anterior talvez lembre desses dados que eu falei acerca do Kingsley Davis, mas só trazendo aqui para fazer um link, porque tem tudo a ver, né? Afinal, o Kingsley Davis fez parte do Conselho Populacional fundado pelo Rockefeller III, que já vinha de uma linhagem de abertura e trabalhos filantrópicos no mundo. Ele, nessa descrição dele, né, as estruturas primárias são aquelas onde há uma proximidade física entre as pessoas, né, que contribui para uma relação íntima, né, tomando como exemplo de uma instituição primária, por exemplo, por excelência, a família.
Mas a gente pode citar outros exemplos, né? A relação do pai com o filho, entre os cônjuges, de um amigo para o outro, do professor para o seu aluno. Em oposição, a estrutura secundária, ela se estabelece pela distância física entre as pessoas, que permite um contato sem intimidade, na qual uma empresa, por exemplo, é um exemplo excelente de estrutura secundária, onde as pessoas, na verdade, a relação delas se dá pelo que o outro pode oferecer a você. No caso da empresa, é a sua capacidade profissional para você executar os trabalhos que você precisa executar ali, por exemplo, né? Mas, uma vez partícipe do Conselho Populacional, anos depois, o Kingsley Davis ele havia publicado um artigo na revista Science intitulado Política Populacional, na qual ele já, no primeiro parágrafo, ele já está descrevendo, né, com um certo tom de comemoração, a união de pelo menos 30 nações juntas de diversas instituições privadas internacionais, são as fundações, né, as várias instituições filantrópicas, em comunhão de uma estratégia para implementar o que ele chama de política populacional, que é ter o controle demográfico, fazer a redução do número de pessoas que nascem no mundo. E ele diz que a união dessas 30 nações com as diversas instituições privadas internacionais, vulgo as instituições, né, as fundações criadas pelos Rockefellers e outras famílias também multibilionárias, ele diz que o consenso, né, se deu devido à unanimidade em torno de uma expressão chamada planejamento familiar. Isso também eu falei na palestra anterior. E o que é planejamento familiar? O que Kingsley Davis explica, ele mesmo, né? Planejamento familiar é só um eufemismo para a contracepção, o que inclui o aborto. Eu não sei se vocês estão começando a perceber como é que esse trabalho filantrópico, né, que apesar do nome ter esse significado de amor à humanidade, redunda em trabalhos que podem estar promovendo, com a coparticipação de 30 nações e tantas outras fundações privadas filantrópicas, a promoção do aborto, por exemplo. Junto também com aquela cultura universitária profissionalesca, que já, na verdade, é o resultado de uma perversão das próprias universidades via influência da Revolução Industrial. Como eu também já apontaram na palestra anterior, eu li alguns trechos do relatório da Universidade de Yale, fazendo a defesa para que as universidades não se transformassem e não voltassem a atenção a formar meramente profissionais, porque o homem ele tinha outros deveres para além de um trabalho, como o corpo docente escreveu no relatório. Bom, mais detalhes, convido também quem está assistindo essa palestra a rever essa ali também, que é uma coisa muito interessante. Mas, como eu acabei de citar também, os Rockefellers eles não foram os únicos, né, industriais a atuar na filantropia. Na verdade, semanas depois dos Rockefellers terem fundado a Faculdade de Chicago, Andrew Carnegie, que é também um outro grande industrial, que competia em riqueza com Rockefeller, ora um recebeu o título do homem mais rico do mundo, ora o outro, né? Mas eles não eram competidores em termos de negócio, porque o Rockefeller era no setor petrolífero, né? Era o rei do petróleo, e o Andrew Carnegie era o rei do aço. O Andrew Carnegie, ele escreve um artigo intitulado Gospel of Wealth, Evangelho da Riqueza. E nesse artigo, ele escreveu esse artigo voltado para os bilionários e donos de grandes indústrias, tá? Os convocando à filantropia. E, de fato, este artigo, o Rockefeller também tinha lido. E Andrew Carnegie foi uma figura muito influente para o Rockefeller no que toca ao trabalho filantrópico dele. Tá? Esses dados do Rockefeller, inclusive essa relação dele com o Andrew Carnegie, vocês encontram na biografia escrita por Ron Chernow,
eu acredito que se chama assim, Rome Journal, intitulada Titan, The Life of John D. Rockefeller Sr. Você encontra isso assim, muito fácil na internet, né? Tem muitas lojas online e também, de repente, você pode encontrar isso em PDF também. Mas por que eu estou citando o Andrew Carnegie? Né? Porque justamente ele foi um grande industrial cujo qual fez uma espécie de convocação dos vários outros a atuar na filantropia. E este ensaio dele teve uma adesão muito boa entre o público ao qual ele queria realmente acessar. E aqui eu queria me deter em alguns pontos desse ensaio dele, porque não só nos apresenta a mentalidade e a percepção do mundo que ele tinha, e me parece que isso era partilhado entre todos os outros, né? Que culmina como resultado em uma espécie de levante das múltiplas fundações multibilionárias buscando fazer filantropia, né, com muitas aspas, no mundo. Ele começa o seu ensaio dizendo que o problema da nossa época é a administração adequada da riqueza. Veja que eu vou levantando os pontos aqui, você vê, ele levanta uns pontos muito interessantes. Tá? Tem coisas que você enxerga assim que é digno de você dizer que ele apontou uma coisa correta. Mas também ele tem muitos enganos no raciocínio dele. Né? E aí fica essa mistura, né, de erros e acertos que talvez quem lê a primeira vez esse ensaio passe batido e acredite que tudo que ele está colocando aqui são coisas inofensivas, o que não é. Mas ele começa colocando esse problema, né? O problema adequado da administração de riqueza. No ensaio ele explica que o que ele está chamando de riqueza aqui não é aquela riqueza onde a família acumulou, né, com muito esforço para prover uma certa segurança material a eles, ou ainda tendo algum dinheiro reservado para seus filhos, né, para deixar como herança. Ele está falando de riqueza a nível, assim, muito alto, que toca realmente grandes industriais, tal qual a riqueza dos Rockefeller, tal qual a riqueza dele próprio e de muitos outros grandes industriais. Ele está falando para pessoas que têm, assim, debaixo de si, milhares de funcionários ao seu comando. Ele sequer está falando para um empresário que tem, às vezes, a sua empresa local, tem um certo sucesso financeiro ali. Ele não está falando para essa pessoa. Isso é muito importante a gente ter em mente. O público-alvo dele. Só que ele aponta que este problema, ele precisa ser resolvido para permitir a união de ricos e de pobres em um relacionamento mais harmonioso. Vamos ver o que é que ele quer dizer com essas coisas, né? Ele começa explicando de que antigamente, né, então esse antigamente é antes a Revolução Industrial, os bens de consumo, os artefatos, eles eram produzidos manualmente em pequenas lojas ou oficinas que às vezes eram parte da casa de uma família. E que esses artefatos eram produzidos manualmente pelo chefe, junto também com os seus funcionários, que eram também os seus discípulos, vamos dizer assim. E esse chefe, ele era também chefe porque ele detinha o conhecimento daquela arte para produzir aquele bem e em proximidade com os seus funcionários, ele transmitia aquela experiência para eles. Então, se a gente for tomar essa explicação aqui, à luz do Kingsley Davis, a gente vê que a produção de bens antes era dada dentro da estrutura primária. E com essa grande proximidade, a condição de vida do chefe e dos seus funcionários tinham diferença quase nenhuma, né? Muito pouco ou quase era nula a diferença. Porque não era raro eles conviverem juntos na mesma casa e morarem na mesma casa.
Ele coloca este primeiro ponto e depois ele explica que hoje, se a gente percebe a grande diferença entre o palácio de um chefe e a cabana de um funcionário, e ele usa esses dois termos, o palácio do chefe e a cabana do funcionário, isto já ilustra o quanto a humanidade progrediu. E ele diz que esse progresso ele é essencial para a humanidade. Tá? E ele aponta que é importante e essencial que a casa de alguns sejam lares para tudo que há de mais elevado e melhor na literatura, nas artes e nos requintes da civilização. Vocês estão acompanhando até aqui, né? Ele apontou a diferença e ele está dizendo, olha, isso é essencial para o progresso da humanidade. E que, inclusive, a casa de alguns, de todos, de alguns, tenham acesso àquilo que é mais elevado na humanidade. Ele continua explicando de que um grande industrial, ele reúne milhares de funcionários na fábrica sobre os quais este grande industrial tem conhecimento quase nulo ou nenhum. Em contraste com o chefe antes, né, que tinha uma relação muito íntima e próxima com os seus funcionários, inclusive os ensinando diretamente. E um chefe, mais recentemente, ele não tem conhecimento nenhum dos seus funcionários, os dois não se conhecem, têm uma relação altamente distante, cujo qual parece que um para o outro parece até ser uma espécie de mito. E ele continua explicando de que esta grande desigualdade, e ele insiste nesse ponto, esta grande diferença dos ambientes entre o chefe e os funcionários, da concentração de negócios industriais na mão de alguns, são essenciais para o progresso da humanidade. Então, assim, ele está insistindo no mesmo ponto, mas ele está levantando dois elementos para favorecer. O primeiro é o altíssimo custo de produção manual dos artefatos, que em um ambiente industrial você consegue produzir em uma larga escala, e também essa distância entre as condições de vida do chefe com o funcionário. Essas duas coisas são altamente benéficas para a humanidade. A concentração na mão de alguns para a condução de negócio em larga escala, ela se dá devido à raridade de um talento para a administração de negócios de larga escala. Que isto não é uma coisa abundante e fácil de se achar. De modo que, e ele usa isso como uma demonstração para comprovar o ponto dele, isto é tão raro de que o homem que tem essa capacidade, invariavelmente, em qualquer condição, mesmo que ele não queira, ele vai concentrar uma imensa riqueza na sua mão, fruto do trabalho e desse talento que ele tem. Se isso fosse uma coisa que todo mundo tivesse, não haveria essa concentração. E esta concentração de capital se dá na mão de alguns, porque estes alguns são aquelas raras pessoas que detêm este talento nato para a gestão de imensos negócios. Vamos lembrar sempre de negócio em larga escala, imensidão. Não estamos tratando aqui de um empresário mais humilde, mediano, vamos dizer assim, é coisa realmente gigantesca. É até difícil assim a gente conceber isso imageticamente. Eu, pessoalmente falando, eu nunca vi um imenso parque industrial. Eu não sei qual o tamanho disso. Talvez possa ter um tamanho, sei lá, de uns 10 estádios de futebol. Eu não consigo conceber isso. Mas eu não ficaria surpreso se fosse, inclusive, uma coisa maior que essa. Mas ele continua, né? Ele aponta esta raridade destes talentos e de que, dada essa condição deste talento ser raro, e que isso justifica porque é que só alguns conseguem criar e conduzir negócio em larga escala, e que por isso mesmo isso tem uma grande concentração de capital na mão deles, e que devido à lei da competição, da acumulação de riqueza, jogar o dinheiro na mão desse cara, é assim que ele justifica. Ele diz que a
Foi as leis econômicas que colocou dinheiro na mão dele. Isso explica a diferença de condição de vida entre o chefe e os funcionários, e isso como benéfico, porque se não tivesse esse cara, os bens produzidos seriam muito mais caros, porque é produzido manualmente em uma quantidade muito menor, e que é melhor ter alguém assim, produzindo a coisa em larga escala, com uma qualidade mais alta, a custo baixo, do que você não ter. Logo, esta diferença ela é essencial para o progresso da humanidade. E ele diz que a forma mais proveitosa da gente se aproveitar dessas condições atuais, ele está falando isso aqui no final do século XIX, então é pós-revolução industrial, é inclinar um pouco a árvore universal da humanidade em direção favorável à produção dos bons frutos nas circunstâncias atuais. O que é esta grande árvore universal da humanidade? Ao que eu posso entender, ele está falando de toda a linhagem geracional das famílias. Não tem a árvore genealógica? Cada família vai ter a sua, né? Fulano casou com cicrana, deu um menino, que casou com outro, que deu outro, aí você tem uma árvore. A grande árvore universal da humanidade é a união de todas as árvores genealógicas familiares em uma só, como se fosse toda a humanidade. Eu não consegui interpretar isso ou extrair um significado diferente desse. E isso já começa aqui, inclusive, a justificar por que é que as grandes indústrias precisariam fomentar a criação e a formação de toda a humanidade nas universidades para fins comerciais e profissionalescos. Porque esta, no entender do Andrew Carnegie, é a melhor coisa que a gente pode fazer atualmente para a gente progredir, para a gente dar força e avançar no progresso da humanidade. O que ele chama de progresso da humanidade é esta produção de bens em larga escala e cada vez mais sofisticados. É isso que ele chama de progresso da humanidade. E aí ele diz que, veja, o tipo mais elevado de homem existente é esse, que tem este talento para a gestão de negócios em larga escala. O individualismo, a propriedade privada, a lei da acumulação de riqueza, lei da concorrência, ele diz que essas coisas são o resultado mais elevado da experiência humana. Você enxerga com isso daqui, onde é que está o horizonte de percepção da realidade dele? Ele está totalmente encerrado na materialidade e não só isso, totalmente encerrado neste ambiente profissional. Me parece que ele realmente acredita nessas coisas que ele está dizendo, de que você tem uma fábrica que produz aquele bem que jamais foi produzido antes na história, isso é a prova, é a coisa mais elevada da humanidade. Ter um grande industrial, este é o exemplo máximo de homem. E as leis que regem a economia, isso também é as coisas mais elevadas que a humanidade pôde produzir até o momento. Então, um grande gestor, leis que regem a interação entre os negócios desses gestores e, nesta relação, a concorrência acontecendo para a promoção da imensa produção dos mais variados bens que todo mundo consome, a altíssima qualidade, de modo que é muito fácil hoje você ter muitos bens que reis nenhum da Idade Média teriam acesso. Nem nos seus divaneios de riqueza mais louco. Então, ele não tem uma visão diferente do homem, a não ser essa visão encerrada na profissão, no negócio, no dinheiro, na indústria. Vocês conseguem enxergar isso? Bom, então, voltando à questão, né, após esses pontos que o Andrew Carnegie coloca, ele retoma o ponto inicial que ele começou o ensaio, dizendo qual é a maneira mais adequada da gente administrar a riqueza e administrar essa riqueza de modo a conseguir construir uma relação mais harmoniosa entre o rico e o pobre.
ele aponta 3, né? Não vou me deter nas 3, vou soltar aqui só para listar. A primeira que ele cita é essa imensa riqueza ser legada à próxima geração, então, herança. E ele diz que essa é a pior coisa que você pode fazer. Ele diz que é quase como uma... Como é que é o nome, rapaz? Curse. Eu sei em inglês. Como é que é curse em português? Bom, não vou lembrar agora, que terrível. Mas é uma coisa assim, terrível você legar para os seus filhos uma imensa quantia de dinheiro que pouquíssimas pessoas no mundo é capaz de produzir. Porque ele entende que isso pode esmagar os seus filhos. Ao mesmo tempo que ele reconhece de que é fato, né? Apesar de raros, existem aqueles filhos que, apesar de não terem construído a riqueza, eles são capazes de herdar uma imensa fortuna e conduzir multiplicá-las. Mas são casos raros, ele diz que não dá para se apostar na exceção. Nesse ponto, assim, eu tenho uma inclinação a concordar com ele, só faz sentido o que ele está colocando aqui. Curse significa maldição. É realmente, muitas vezes, uma maldição. Não só o dinheiro, e muito mais ainda uma imensa quantidade dessa, né? Na casa de centenas de bilhões de dólares. Você está entendendo? O segundo exemplo que ele coloca é você largar isso para o Estado, mas ele também diz que essa não é tão boa assim, porque isso também não dá garantia nenhuma de que esse dinheiro não só vai ser usado para promover o bem social, como ainda que aconteça se o Estado fazer doações esparsas e pequenas à vida de cada um, isso tampouco muda a vida substancialmente das pessoas. Assim, aqui vai depender realmente de como o Estado vai usar essas coisas, mas ele aponta essa melhor que a primeira, mas ele rejeita as duas. Ele diz que o melhor mesmo, e eis aqui o convite dele aos grandes industriais. O que se pode ser feito é administrar esta imensa riqueza, né? Os possuidores administrar essa imensa riqueza durante o seu tempo de vida para promover o bem social. Então, veja que à luz das coisas que ele justifica antes, e ele chegar nesse ponto, talvez cause algum tipo de perplexidade, porque na tendência dos elementos que ele estava colocando, sempre justificando a imensa disparidade da condição de vida entre o grande industrial e o seu funcionário, ele colocar isso agora, talvez até soe muito aliviado. Não, cara, então ele tem consciência. Ele realmente enxerga que só dar o dinheiro não resolve, mas o bom é ele colocar a experiência dele, o tempo dele. E isso me parece uma coisa acertada. Ele usa da experiência dele, que é um talento raro, na gestão de uma imensa riqueza que ele, inclusive, produziu, para usar dessa massa de dinheiro gigantesca, somada à imensa capacidade dele de gestão em larga escala de negócios, para a promoção em larga escala de um bem social, financiada por ele mesmo. Então ele não vai pedir dinheiro a ninguém. Em princípio, este modo de pensar me parece muito certo. Claro que em princípio, né? A gente só vai saber se os frutos dessa ação mesma vai dar certo, bom, olhando os resultados. E à luz dos exemplos que eu citei anteriormente, por exemplo, com o controle populacional do Rockefeller III, a investigação e promoção de métodos, né, que fomente o controle de natalidade nas famílias, dada pelo Bureau de Higiene Social do Rockefeller II, vocês veem que parece que eles não percebem que essas coisas causam um mal em si. Mas o fato é que, em princípio, esse modo de pensar aqui me parece muito mais interessante. Porque você doar o tempo e a sua capacidade de esforço e ainda dinheiro para promover um bem me parece uma coisa boa. O que você vai fazer com isso é outra história, mas que esse tipo de postura me parece uma coisa adequada.
Mas, né, como eu estou apontando, assim, ele tem uma mistura, né, de uns raciocínios que são um pouco estranhos, com alguns acertos e alguns erros. E após ele fazer esse convite, ao final ele faz um apelo agora meio que moral, né? Ele diz o seguinte, só, a forma mais elevada de vida, isso aqui é bom que eu fale palavra a palavra, porque é bem interessante. A forma mais elevada de vida provavelmente não será alcançada pela imitação da vida de Cristo. Palavra de Daniel Carnegie. Mas, animados pelo Espírito de Cristo, então, ao mesmo tempo que ele rejeita a vida de Cristo, ele não, mas animado pelo Espírito dele, adotando modos de expressar este Espírito adequados às novas circunstâncias que vivemos. Que novas circunstâncias são essas? Essa imensa oportunidade de ter grandes industriais com grandes negócios para a imensa produção dos bens de consumo, né? Dentro das leis de mercado, na interação dos negócios nesse ambiente que essas leis regem entre os grandes industriais. Então, fazer esse espírito se expressar nessa situação e trabalhando de uma maneira diferente. Olha, eu li isso aqui e eu imaginei assim, Nosso Senhor chegando perto dele, assim, Andrew Carnegie, meu filho, olha, você tem razão. Realmente, eu vim há muito tempo atrás e o que eu fiz estava restrito só àquela época, de modo que, constatando isso, implica dizer que meu trabalho aqui e minha obra aqui na Terra, para salvar todas as almas, ele é incompleto e imperfeito. Padecia com toda certeza, e que bom que você viu esse mundo de correção e atualização. Muito obrigado. Para quem não entendeu, isso foi uma ironia, tá? Assim, isso aqui é uma coisa um tanto quanto muito, muito curiosa. Mas reforça aquele ponto de que, mesmo ao citar Cristo, ele o só enxerga, e aqui eu estou sendo bondoso, ele só o enxerga na materialidade. Ele acha que Nosso Senhor ter vindo salvar as almas implica você dar condições melhores de vida às pessoas, né? E produzir bens, e botar na prateleira e criar moeda para as pessoas conseguirem comprar aquilo que os profissionais unidos à estrutura imensa de um parque industrial, dos grandes industriais, conseguem produzir. Ele acha que realmente é isso. Ele não pode estar mais enganado. Mas é como eu apontei antes, há um misto de confusão com algumas percepções de algumas coisas que estão certas, junto com outros enganos. Aí vira uma amálgama assim, de coisa confusa, que como isso aqui não poderia redundar em problema? Com tantas coisas cabalmente estranhas e erradas. Aí vocês vão dizer, não, mas os industriais com certeza perceberiam isso. Não. Tanto que, após este ensaio dele, muitos outros industriais também entraram na filantropia. Mas ele ainda, após essa sentença dele, ele aponta o seguinte, de que o homem que morre tão rico morre desonrado. Aqui nesse ponto é o retorno ao que ele reconhece como estratégia melhor para você promover o bem social, na administração da riqueza que você conseguiu. Olha, você conseguiu acumular muita riqueza na sua vida, então use o maior tempo possível de sua vida para, administrando essa riqueza, promover de volta o bem para as pessoas. Como eu disse, isso em princípio me parece uma coisa certa. Mas as finalidades, os propósitos, os raciocínios que ele faz, os motivos, estão todos muito perdidos. E claro que a coisa iria redundar em muitos problemas.
Mas veja, a partir dele, né, fechando esse segundo grande ponto da apresentação aqui, vou listar agora algumas fundações que foram criadas, né? E volto a dizer, o próprio Rockefeller disse que Carnegie foi uma grande influência para ele. E não seria diferente para outros grandes industriais também. Olha só. Instituto Rockefeller de Investigações Médicas, Conselho Geral da Educação, Bureau de Higiene Social, Fundação Rockefeller, Memorial Laura Spelman Rockefeller, até aqui instituições fundadas pelo Rockefeller, né? Fundação Carnegie para o Avanço do Ensino, ele também criou instituições. Instituto Carnegie, Fundação Ford, do Henry Ford, da marca de carro, Fundação MacArthur, Fundação Bill e Melinda Gates e tantas outras. Então, olhando isso daqui, me parece que se antes os industriais, os grandes empresários, os grandes negócios, agiam no tecido social através da via econômica para produzir bens e serviços, e eles tinham como retorno disso o seu lucro, a receita, etc., agora, também agindo no tecido social a partir deste canal chamado filantropia, o que é que eles têm em retorno? Se não, algum poder para moldar e conduzir a sociedade. Eles talvez não tenham a receita, o lucro. Isso ele tem dos negócios comerciais. Mas me parece realmente um meio de estabelecer mecanismos para um punhado de gente que tem muito dinheiro dar a forma que eles quiserem à sociedade. O que implica dizer dar a forma que eles quiserem às vidas individuais de cada um. Vocês conseguem perceber isso? Tem um site chamado SWFI, que é um banco de dados colocado na internet para que investidores e instituições consigam fazer buscas e decidir por uma melhor instituição para fazer doação. Ele listou, assim, as 100 maiores fundações, né, e quanto elas equivalem em dinheiro. Eu fiz a soma dessas 100 fundações enquanto valor de capital, e o resultado que eu cheguei foi o seguinte: a soma dessas 100 maiores fundações juntas dá algo em torno de 724.416.311.970 centavos de dólar. Vamos arredondar. 725 bilhões de dólares. Você sabe o que é que significa esse dinheiro em real? Esse dinheiro em real significa 3 trilhões, 864 bilhões e outros bocados de número. Vamos comparar isso com a arrecadação de imposto do Brasil até o momento. Deixe-me dar uma olhada. Eu não sei se vocês têm o hábito de verificar isso. Dá para a gente ver aqui no impostômetro rapidamente. Olha, até o momento que eu falo para vocês, um impostômetro que acompanha a arrecadação de imposto em todo o território no Brasil, que é um país de dimensões continentais, arrecadou 3 trilhões, 390 bilhões e uns quebrados. 3,39. 3 trilhões, 390 bilhões. A soma do capital dessas 100 maiores instituições juntas supera a arrecadação de imposto de renda, quer dizer, de imposto no Brasil. Dito de outro modo, 100 instituições filantrópicas fundadas por grandes industriais e bilionários representa um valor maior do que o de uma nação inteira em termos de imposto. Novamente, né? E nessa situação moderna onde o dinheiro tem um grande efeito nas pessoas,
Não só as ações das instituições diretamente em si, mas até o uso do dinheiro para conduzir e mudar a sociedade na direção que eles querem e decidem, sabe-se lá à luz de quais princípios eles elejam para si próprios, sabe lá à luz de que grau de compreensão eles têm da realidade e das consequências das coisas que eles mesmos promovem. Não dá para se dizer que isso não é uma coisa um tanto perigosa. E que a gente não já perceba, ou talvez não, para a grande maioria talvez, infelizmente, as consequências nefastas diretas no tecido social do mundo que a gente vive, tocando diretamente a nossa vida. Como assim? Eu vou trazer só 2 pontos, que eu já remonto também à palestra anterior que eu fiz, a repriorização das relações humanas, e a anterior a essa, né, que era a sua casa não é uma fábrica. Me digam se o esquema de vida que todo mundo segue, sem saber de onde veio, nem porquê, nem nada, mas toma aquilo como uma coisa espontânea dela, se não é esse. Nascer, entrar na escola, mirar a universidade, na universidade conseguir um diploma, entrar no mercado de trabalho profissional munido do diploma universitário, chega no trabalho profissional, aí você começa agora a empenhar-se para subir na carreira profissional, para que lá pelas tantas você tenha, e nesse processo você já vá fruindo e moldando a sua vida para ser uma espécie de máquina, né, de satisfação pessoal e lazer e segurança eternamente, para quando você chegar ali, né, com, sei lá, 30 anos, 35, aí você casa com alguém, tem os seus filhos, aí começa a comprar umas casas, uns carros, e toda a restante da vida desse ponto em diante é essa manutenção material da vida. Isso toca ou não toca a vida num bocado de gente, não é assim? E de onde é que veio essa ideia de que a universidade é um lugar para você aprender uma profissão? Não veio, não digo exclusivamente e unicamente, mas em grande medida com a Revolução Industrial influenciando as universidades? E agora, usando os exemplos do Rockefeller, por exemplo, fundando faculdades em vistas de um conhecimento útil. E o conhecimento útil para uma grande industrial não é esse conhecimento técnico, científico, profissional. E que o combate à ignorância seria dado pela proliferação dos frutos da universidade em toda a sociedade. Dá para se dizer de que a gente não tem influência direta na nossa vida, no que a gente concebe enquanto realização humana, o que é que significa progredir na vida, o que é que significa a progressão da humanidade. Vê se a gente não só pensa em termos materiais do mesmo jeito que não só a gente viu em Germe nas coisas do Rockefeller, mas muito explicitamente nesse ensaio do Andrew Carnegie. O maior ser humano é aquele que detém um talento para a gestão de grandes negócios. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Então, o seguinte, assim, o ser humano mais elevado de toda a história é aquele capaz de uma grande produção de dinheiro. Esse cara não pode estar mais cego, você está entendendo? Mas não importa, um cego com dinheiro e com poder consegue moldar a sociedade à luz da sua cegueira e fazer todo mundo que enxerga, porém sem dinheiro, achar que porque você não tem o mesmo dinheiro que ele, talvez ele esteja certo, e aí você se coloca, sabe-se lá por quê, em uma postura de obediência servil a uma autoridade extremamente distante. Vamos agora colocar os termos que o próprio Andrew Carnegie explicou na relação do chefe de uma grande empresa e de seus funcionários. Quem é o chefe? Aquela figura que é quase que um mito, o funcionário nem conhece, o chefe nem conhece os funcionários. É uma autoridade distantíssima, impessoal e que não lhe conhece nem nada. E é a influência dessa autoridade, entre aspas, que molda a vida de tanta gente que segue sem nem saber quem é ele, de onde veio, nem por que ele moldou isso nesses termos, nem por onde é que você está conduzindo a sua vida. E você bovinamente acompanha esse mecanismo, por quê? Porque está todo mundo seguindo. Mas ninguém se questiona por que as coisas têm que ser assim.
Parêntese. Eu estou, por acaso, dizendo aqui, né, vamos abaixo os industriais, né, vamos acabar com os empregos. Claro que não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou apontando é muito específico, né? Temos uma influência direta que molda a sociedade e o horizonte de concepção de vida humana de todas as pessoas à luz da compreensão de alguns, que coincidentemente são pessoas que têm um grande poderio financeiro e um parque industrial sob suas mãos. E que, quanto mais distantes são essas pessoas de você, parece que mais obediente a elas você é, mesmo sem entender nada. Essa é uma coisa incrível. Tente explicar as coisas para alguém para que você, à luz da compreensão dela mesma, ela decidir fazer uma vida diferente. Ela vai ter raiva de você. Por quê? Você é uma pessoa próxima dela. Você é uma pessoa até íntima dela. Mas é justamente por isso que ela tem mais motivo de desconfiar de você, que é próximo e íntimo. E ela confiar em quem ela não vê, não sabe quem é. E por que propósitos a pessoa estabeleceu um conjunto de elementos na sociedade que redundou em uma série de consequências graves na sociedade de hoje, em especial nas relações pessoais, onde as pessoas veem a si própria como um instrumento de prazer, e dentro das famílias mais gravemente, cujas quais, no melhor dos casos, são formadas para dedicar os seus filhos em décadas sendo formados no ensino profissional para favorecer o mercado de trabalho profissional, ao mesmo tempo que esse mesmo mercado de trabalho profissional dos grandes industriais vem promover aborto e destruição à família. Vocês estão entendendo assim? É uma coisa que causa uma certa perplexidade. Vou listar aqui algumas doações que as instituições Rockefeller fizeram, que os Fords fizeram, que a Fundação MacArthur fez também. Só para a gente acompanhar o volume de a participação em termos financeiros dessas fundações. E que, inclusive, convido todos a olhar a mesma coisa. Vocês fazem o seguinte, no seu buscador de internet, você bota lá, né? Abra aspas, tem que abrir aspas mesmo, tá? Aspas duplas. Coloque lá. Grants, G-R-A-N-T-S. Aí você sai das aspas, espaço, digita mais, aí depois você espaço e abre aspas novamente, né? E dentro das aspas você digita o nome da instituição. Coloque Fundação Rockefeller. Aí vai aparecer no eixo de resultado os links que levam você à página onde as fundações, elas divulgam todas as doações que elas fizeram, quanto foi, quando foi, para quem foi e pelo motivo. O motivo não é desconfiar, porque quando você lê, os motivos são muito abstratos e genéricos, né? Mas para você ver que a atuação é constante e permanente, e sempre com um grande volume de dinheiro. Em todo o mundo, isso não é uma coisa isolada, não. Então, os Rockefeller você vai encontrar lá no site deles, né? $165 mil para o Conselho de Pesquisa Médica na África do Sul. $129 mil para Caminho 2025. 2,7 milhões de dólares para a Universidade de Georgetown. 1 milhão para a Fundação de Trabalhos Climáticos. 700 mil para Panorama Global 2024. Este Panorama Global 2024 não traduzi, isso é uma instituição brasileira, recebendo doação dos Rockefeller. 150 mil para Rede de Cuidado do Aborto. Outros 150 mil para assistência ao projeto dos direitos reprodutivos das mulheres. Direitos reprodutivos, para quem não sabe, é um eufemismo igual ao planejamento familiar para contracepção e aborto. Vamos para a Fundação Ford. 125 milhões para a Fundação do Futuro de Detroit. Veja que a escala da doação que já mudou. 125 milhões. A Fundação Ford também doou 40 milhões
para os conselheiros da Fundação Rockefeller. Opa! As fundações também se cooperam entre si, elas doam dinheiro. 40 milhões da Fundação Ford. De fato, se a gente estava achando que a Fundação Rockefeller era gigantesca, e é mesmo, quando a Fundação Ford foi criada, ela já tinha um tamanho 4 vezes maior que a Fundação Ford. Depois, Fundação Ford, 7,5 milhões para o Centro de Direitos Reprodutivos, que foi um centro que a própria Fundação Ford criou para promover o aborto no mundo por vias jurídicas, forçando a ONU, forçando os órgãos de monitoramento da aplicação dos direitos humanos, forçando os governos, formando os juízes e advogados a interpretar direitos reprodutivos como parte dos direitos humanos e os forçando, inclusive, a reconhecer de que os governos são obrigados a implementar isto, porque os governos que assinaram a Carta dos Direitos Humanos também estão obrigados a cumprir e implementar o direito ao aborto. Olha que coisa magnífica, que trabalho filantrópico da Fundação Ford. 3 milhões para a Fundação de Direitos Humanos do Brasil. Aí vamos para a Fundação MacArthur. Também doou 820 mil dólares para o Centro de Direitos Reprodutivos, que foi o centro criado pela Fundação Ford. Peraí, então também as fundações doam para as próprias iniciativas das fundações? Sim, doam. Eles cooperam bastante entre si. Sabe quem não coopera? Sabe quem não tem, como é que se diz, uma comunhão de finalidade de vida? E à luz dessa comunhão e seriedade, o apoio mútuo na sua consecução, em grande maioria, são as famílias. Mas as famílias dos multibilionários, eles cooperam bastante. Infelizmente, com uma finalidade nefasta como essa aqui que eu estou colocando. Só como exemplo. Mas convido, vejam por vocês mesmos todas as coisas que eles financiam. Uma outra coisa que é possível se fazer é o seguinte. Digite também no seu buscador. Annual Reports. Anual você pode escrever como se fosse uma palavra em português mesmo e reportes. Sem um ES no final, só com a letra TS, né? Naquele mesmo esquema. Aspas de um lado, o mais, aspas do outro, e você coloca lá Fundação Rockefeller ou qualquer outra fundação. No caso dos Rockefellers, especialmente, desde 1933 que eles divulgam relatórios anuais de toda a atividade da Fundação Rockefeller. Essas coisas aqui, eu não fui camuflado, né, nos escritórios dele e roubei esses dados e estou aqui apresentando para vocês. Tudo isso é público. Tudo isso é público. Pesquise lá e você vai ver, né? Você vai ver, teve muitas coisas que eles fizeram em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, já em 1933, em 1934 também, em 1935 também, até hoje. E não é diferente para as outras instituições. E quer saber concretamente o que é que eles fez? Está tudo lá, detalhadozinho, bonitinho, ó, um relatório muito bem redigido, botando também quantidade em dinheiro que eles empregaram naquele ano, nisso, naquilo, com que final, está tudo lá muito bem descrito. Deem uma olhada. Bom, encaminhando agora para o final, veja que, se eu fosse fazer assim um brevíssimo resumo do que a gente viu aqui, né? Eu comecei trazendo como exemplo a família Rockefeller, porque ela foi realmente uma das primeiras famílias a inaugurar esse modo de agir na filantropia, e estabeleceu aqueles princípios que eu compartilhei com vocês, né? Doação em grande volume, confiança nos especialistas, resolver o problema na raiz, como um exemplo do progresso que uma grande fortuna faz para fundar suas múltiplas instituições. Após isso, temos Andrew Carnegie como assim um ponto-chave, cujo momento da divulgação daquele ensaio dele, após isso vemos a proliferação de inúmeras instituições filantrópicas agindo nos moldes parecidos com
a Fundação Rockefeller, que serviu como modelo, né? Inclusive as outras que vieram após ela, as superam em tamanho muitíssimo. Mas apesar disso, elas não são rivais, como talvez o sejam ou o fossem em seus negócios, nas suas indústrias. Aqui elas cooperam muito, muito mesmo. E isto nos apresenta elementos mais próximos que tocam nessa realidade direta e as localizam historicamente para a gente entender que este modo de vida que a gente tem, tem a ver com isso. Isso não brota de graça. Você ter todo o mundo tendo o mesmo esquema de vida. Olha, quem gosta de coisa... Sabe quem gosta de coisa padronizada? É o industrial. Ele gosta das coisas padronizadazinhas, bota lá uma esteira de processo, uma esteira de produção, processo bem definido, né? Você coloca os elementos na esteira de um lado, vai sair tudo igualzinho do outro. Então, quando você tem bilhões de pessoas com o mesmo modo de pensar e agir, isso já é uma pista muito... Calma, como assim? Como é possível todo mundo, no mundo todo, em países mais distantes possíveis, terem a mesma concepção de realização de vida, né? É claro que isso tem uma origem comum e agentes que promovem isso ativamente. E aqui, para a gente fechar, eu queria trazer para vocês a encíclica do Papa Paulo VI, que ele publicou em 63, né? Em resposta a Rockefeller III, que alguns anos atrás teve uma reunião com o Papa. Eu não sei se você lembra, o Rockefeller III, era o neto, né? Ele estava interessado em controle populacional, fundou o Conselho Populacional, junto também com Kisley Davis, né? E ele foi tratar com o Papa sobre esse assunto. Teve uma reunião, né, privada de 30 a 45 minutos com o Papa, saiu dali achando que a reunião foi uma maravilha. Anos depois, o Papa publica uma encíclica combatendo as coisas que ele foi lá dizer para o Papa. Né? Nessa encíclica, vou ler só alguns trechinhos do parágrafo 17, veja como o Papa Paulo VI ele é certeiro, né? Veja que Rockefeller III estava tratando de controle populacional, que implica dizer métodos contraceptivos, né, aborto, etc, etc, etc. Aí Paulo VI diz o seguinte: o homem, habituando-se ao uso de práticas anticoncepcionais, ele é muito claro, o Paulo VI, acabe por perder o respeito pela mulher, chega a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta. Ele enxerga isso como uma das consequências diretas, né, da adoção das práticas anticoncepcionais nas famílias, né? E os anticoncepcionais que eu estou colocando aqui, não esqueçam, você vai reforçar isso, o aborto está incluso, tá? Mas o Papa vai além, né? Ele aponta que pense se a família, né, eu agora vou parafrasear ele, né? Se a família adere a esse conjunto de prática no seu seio, e agora você tem o governo com esse poderio na mão também promovendo isso, como é que essas famílias vão ter força para impedir um governo desse? Ora, o governo está simplesmente promovendo uma coisa que as famílias já fazem, então vai encontrar a má vontade do governo com a má vontade da família e a gente ter estabelecido na prática uma cultura de morte. E como é que isso não é contra a família? Se por um lado a fábrica ela não é um lugar exclusivo, mas hoje é o mais comum de onde partem os nossos bens, que Andrew Carnegie acha que é a coisa mais elevada da humanidade, mal sabe ele, meu filho, olha, é no seio de uma família que tem a coisa mais valiosa do mundo, que é uma alma humana. Isso não se fabrica. Ele não tem essa concepção. Mas veja que é justamente isso que essas práticas visam abolir. Isso sim, a prática de abolir a coisa mais excelsíssima e valiosa que existe nesse mundo, que é cada alma humana, cada pessoa. Não é um produto, um celular, um carro. Por mais que essas coisas sejam um bem em si mesmo, nem de longe é o mais elevado, é perecível e só
e se encerra nesse mundo aqui. Após o Papa Paulo VI, cito aqui novamente a encíclica do João Paulo II, a Evangelho Vitae, no parágrafo 12. A anterior, do Paulo VI, era o parágrafo 17. Estou falando, inclusive, para que o pessoal tenha curiosidade e possa ver exatamente o parágrafo que eu mencionei aqui. O nome da encíclica é Humanae Vitae. E a do João Paulo II é Evangelho Vitae. Tá? Essa encíclica aqui eu citei na minha primeiríssima palestra aqui no canal do Instituto, chamada Direitos Humanos, Origem e Perversão, que tem tudo a ver com as outras palestras também, está relacionada. João Paulo II aponta o seguinte: estamos diante de uma realidade caracterizada pela imposição de uma cultura antissolidária que se configura como verdadeira cultura de morte, promovida por fortes correntes portadoras de uma concepção eficientista da sociedade. Não é assim que o industrial funciona? Eficiência, eficiência, dinheiro, resultado, dinheiro, resultado. Não dou para instituições de caridade desordenadas, só coloco o dinheiro em lugar organizado cujo fruto eu consigo enxergar, medir e replicar. Estabelecer um padrão e ampliar isso para todo o mundo. Não é assim? E aqui, para a gente encerrar, eu queria trazer alguns elementos dessa apresentação que eu coloquei para vocês. Vejam que nesse esquema que eu coloquei aqui, eu já apontei isso, mas só para a gente retomar esse ponto, temos quase todas as famílias levadas a confiar na educação moderna como um meio, né, de adquirir um sustento que onere menos o corpo, que seja razoavelmente mais seguro, ainda que temporariamente, e fonte de um pouco mais de renda em um mundo onde as coisas estão, inclusive, cada vez mais caras. Sabe-se lá como. Eu gostaria de Andrew Carnegie escrever notícia explicando isso, como é possível ter uma abundância da produção de bens e o acesso a eles ser cada vez mais difícil. Tentem comprar uma casa, um carro, por exemplo, ou vá no supermercado, faça uma feira numa semana e veja como é que está custando o preço das coisas. Está tudo muito caro. Mas ela é levada a esse processo. Quanto mais tempo ela passa nisso, quanto mais tempo as pessoas passam nesse esquema, eles são mais conformes a esse tipo de vida, de modo que, mesmo quando raramente, com muita dificuldade, uma pessoa que está nesse negócio tem algum estalo de caramba, calma, tem uma coisa errada. Essa pessoa também enfrenta uma imensa dificuldade para construir e desenvolver competências que são necessárias a atender as demandas da família. As demandas da família não é só de ter onde dormir e ter o que comer. Né? Isso faz parte, porque, bom, vivemos nesse mundo material, mas essa é só a parte animal do ser humano. A gente tem uma alma sobrenatural que também demanda de cuidado e desenvolvimento. Mas se esse esquema de vida, inclusive, molda as pessoas, né? Inclusive em termos não só de concepção de realização de vida, mas como métrica para você julgar quem está mais avançado na vida e quem está menos avançado, tanto que quem nem está nesse esquema daí é entendido como pessoas que estão estagnadas na vida, né? Eita, não, eu estagnei nos estudos, eu não tive acesso à faculdade, etc. Alguém que está na sua situação assim, ela é vista como alguém que ficou atrasada, né? Talvez ela, inclusive, se sinta assim também. Isso implica dizer de que o modelo profissional ele é aquilo que é enxergado como o melhor do ser humano, como o Andrew Carnegie colocou. Só que isso que eu estou colocando aqui é ainda em vistas das pessoas se tornarem profissionais.
Mas tem também outro lado, às vezes você não quer ser um profissional, você quer ser um grande industrial, você quer ser um empresário. E quem entra nesse esquema de vida, seja buscando um empreendimento, seja se tornando ou funcionário dos empreendedores, eles estabelecem um modo de agir que querem progredir nessa vida indefinidamente até o máximo possível. Então, a combinação desses dois caminhos redunda em um grande industrial. Então é como, de algum modo, está todo mundo olhando o industrial como o máximo de ser humano mesmo. Você imagine ser dono de um império global, de uma indústria inteira ao qual você tem monopólio e você respira, ganhou 10 bilhões de dólares. Respirou de novo mais 10 bilhões. E a quantidade de bens e serviços e pessoas debaixo de você que você não tem à sua disposição. E além disso, a quantidade de gente que inveja a sua vida e quer a sua vida como modelo para si próprio. Esse esquema de vida meio que ingessa as pessoas nesse esquema. Não só quem está buscando ser aquele profissional excelsíssimo que vai conseguir resolver todos os problemas de um grande empresário, mas também aquele empresário que está mirando ter sempre o seu negócio, né? E não se contenta em já ter um negócio com um certo sucesso financeiro. Ele não é a maior indústria, a maior empresa, mas já consegue empregar muitas famílias, já consegue produzir bens reais para as pessoas, ter o seu próprio sustento, ainda com uma certa segurança, ao mesmo que ele promova uma certa segurança para aqueles que são seus empregados. Isso não basta. Não, isso não é o suficiente. Eu quero montar o meu império global financeiro. Para quê? Para você se tornar um Andrew Carnegie, um Rockefeller, um Henry Ford, um Bill Gates, um MacArthur. E aí vira uma espécie da serpente comendo o próprio rabo, né? E como eu apontei antes, além dessa rodinha de hamster do Satanás, que você entra nela e roda, roda, roda e só sai de lá morto, temos esse outro aspecto também dessa obediência servil a essas autoridades distantes, que são esses grandes bilionários, ao mesmo tempo que há uma rejeição direta àquela autoridade presente, pessoal e íntima. Principalmente, inclusive, em muitos matrimônios. Claro, às vezes também muito em vistas de uma péssima experiência, às vezes na sua infância, na sua adolescência, mesmo dentro da sua casa, né, com coisas terríveis. E a gente carrega esta mácula, às vezes, para o momento onde nós agora estamos formando e conduzindo famílias. A nossa própria família. E me diga se essas nossas experiências, às vezes, quando a gente era mais jovem, se for o caso de ter sido alguma coisa muito ruim, que nos dói muito quando a gente lembra, se talvez a mentalidade dos nossos pais não fosse justamente essa busca incessante por dinheiro, para não faltar nada na mesa, né? Que em algum grau é altamente justificável, mas se torna como um mote de vida, que a início deve ter começado como um desejo de prover, sim, o bem suficiente para a família, mas rapidamente se transformou em um desejo por dinheiro por si próprio. E as consequências disso é você ter em lares onde, quando mais jovens, não tinham o convívio mais saudável com os pais, o exemplo, a educação direta, e eram pessoas que testemunharam, né, muitas vezes, muitas coisas terríveis. E a gente meio que repete isso, quando é a gente que está agora conduzindo a nossa própria família. E isso nos coloca em um tipo de situação onde, enfraquecidos e flagelados por uma experiência anterior terrível, a gente tende a rejeitar, né? Mas não faz sentido, porque se agora a gente está aqui e a gente tem a capacidade de compreender essas coisas que estão acontecendo nesse âmbito mais global que eu estou apontando, mas também olhar para o passado e ver essas coisas que nos marcam ainda, isso significa que a gente teve a capacidade de compreender e se tem a chance de decidir fazer diferente. Primeiro com nós mesmos, para que a gente restaure a nossa própria alma,
restaure a nossa própria dignidade humana e nos coloquemos em uma esteira de desenvolver as competências necessárias para um ser humano, para que a gente depois consiga, ao mesmo tempo, manifestar isso para o outro. E, inclusive, em um ambiente familiar. E qual que seria o fruto? Vocês conseguem perceber qual que é o fruto de ter uma família empenhada nisso? Uma maior intimidade e confiança entre os cônjuges, uma relação maravilhosa dos filhos, tomando seguramente os pais como um excelente exemplo, que às vezes os pais não tiveram isso. Na época, quando eu era mais jovem, em casa. E aí, uma família assim, sólida, firme, no desenvolvimento daquilo que lhe é realmente valioso e importante, que não despreza em nada o suporte material, mas compreendendo que o apoio material ele vem só para garantir a saúde do corpo e o sustento do corpo, para que a gente consiga usar o corpo para elevar-nos em virtude, a gente ter então agora as famílias cooperando entre si. Porque ainda que a família tenha acordado para isso e esteja se empenhando nesse esforço, se ela estiver isolada, bom, uma família atomizada já é o fim da família. Porque o comum é nós nos relacionarmos, se relacionar em vistas de uma coisa que é excelsíssima e bem para todos. E ter não só uma família empenhada nisso, mas agora outras famílias juntas no mesmo propósito, se isso já não coloca na esteira de cooperação e fundação de comunidades verdadeiramente humanas, que cria as circunstâncias necessárias para nós termos alguma condição de pouco a pouco migrar da dependência industrial e secundarizada para relações verdadeiramente humanas, primarizadas, galgadas no desenvolvimento de virtude, num apoio mútuo, para que isso, sim, a gente manifeste a partir disso aquilo que de fato é mais valioso, que não é o homem dotado de uma imensa capacidade de gerir um negócio industrial em larga escala, que não é que não são as leis do mercado, que não são os bens materiais. Não é nada disso. Essas coisas, inclusive, muito bem usadas, têm uma grande capacidade de promover um bem maravilhoso. Mas não é o que está acontecendo. O que a gente tem que fazer é nos colocarmos a estabelecermos seriamente a restauração da nossa alma, da dignidade humana, individualmente, conjugalmente e socialmente entre as famílias. Veja que tudo isso aí é fácil a gente perceber que é fruto desse modo de vida. Tá entendendo? Só que nesse caso é do ponto de vista de alguém que está conduzindo um negócio, né? Não de quem está tentando ser útil a um ambiente profissional, né? É quem está criando um ambiente profissional. É importante. Me parece que o que se perde de vista aí, mais essencialmente, é a percepção de que qualquer mudança social, ela não é rápida, ela exige muito esforço e que ela não se dará sem ninguém se dispor a fazê-lo. Claro que cada qual pode fazer a contribuição nessa direção, né, no limite da sua capacidade. E quem tem mais capacidade, aí eu retomo uma coisa que Andrew Carnegie apontou, que eu acho que ele está certo em princípios, ao menos nesse ponto. Quem tem mais capacidade teria, me parece, uma obrigação maior na promoção da primarização, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que houve muitos industriais para promover a secundarização, que é esse esquema que eu coloquei aqui, né? Expliquei das fundações e tal, os negócios. Então, qualquer mudança civilizacional, ela não é imediata, ela não implica a produção de um produto difícil. A mudança civilizacional,
ela implica a alteração no modo de vida de cada pessoa individualmente. E cada alma não é um produto fabril. Tá entendendo? Mas, ao mesmo tempo, é necessário algum apoio material. Então, você ter pessoas, por exemplo, que investem dinheiro não porque quer ter algum retorno, mas porque querem... se o que a pessoa tem naquele momento em abundância é mais dinheiro do que os demais, e se ela abrir mão daquilo, não lhe faltará em nada, por que não, então, ela não dispor disso para financiar aquilo cuja qual ela mesma já reconhece como valor? Isso é uma coisa muito difícil de a gente ver acontecer, né? E o que me pareceria uma coisa natural que acontecesse, apesar de que não acontece. E veja que isso, mesmo à luz do que o Andrew Carnegie apontou, ainda é muito pouco, porque o que ele aponta, né, ele não convoca os grandes industriais a botar dinheiro, ele convoca os grandes industriais para botar tempo, dinheiro e a sua experiência. Então, o ideal mesmo era não só quem tem mais condição se empenhar nisso para se ordenar, porque se ordenar vai ter experiência dentro de si do valor excelso que isso tem, ao mesmo tempo que encontra condições mais adequadas de como organizar, assim, apoio financeiro, vamos usar isso como exemplo, para ajudar a si próprias outras pessoas nessa mesma direção. E a omissão disso me é um tanto estranho. Eu não entendo, assim. Realmente, enquanto tu falava, eu lembrei daquela passagem, né? Eu acho que está em São Lucas, né? Que Nosso Senhor reconhece. Os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu acho que me parece que isso sintetiza isso, né? De que os filhos deste mundo, eles sabem ajudar os outros, mesmo por vias injustas, para que eles tenham algum sustento de onde tirar, né? Já os filhos da luz, eles não só não se empenham prudentemente em garantir o seu próprio sustento, nesse caso, a graça, né, nessa passagem, individualmente, como também ajudar a receber a graça, inclusive no apoio ao próximo. É uma coisa assim, é um tanto quanto... É comum de se perceber, é triste de testemunhar e saber que isso acontece, mas ao mesmo tempo, me parece que é também uma dificuldade maior para que você guine esse seu modo de ver e de agir para essa coisa mais primarizada. Então, pessoal, fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido expressar-me bem, ao mesmo tempo que me esforçarei para uma próxima oportunidade comunicar-lhe de uma forma melhor e mais clara. E é isso, né? Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.